Para marmita, você vai precisar de 800 gramas de frango para 10 marmitas. Daí, de fígado, é só 100 gramas. Tá aqui um pouquinho mais de 200, sobrou fígados. A batata também sobrou, então pode usar metade desse valor. Aí uma cenoura e a abobrinha eu usei metade e deu certinho, tá? A última ficou com um pouquinho menos. Aí coloca o frango para cozinhar e já pica a abobrinha, a cenoura e a batata doce. Você vai colocar na ordem cenoura primeiro, depois batata e por último a abobrinha para elas terminarem de cozinhar juntas. A hora que o frango tiver cozido, você tira da água e aí na mesma água do frango a gente vai acrescentar o fígado. Esse fígado aqui, como você pode ver, ele tá muito grande, ele não precisa ser de todo esse tamanho, mas a água que sobrou do frango não é o suficiente, então eu sempre acrescento mais um pouquinho. Uma vez que o fígado tá pronto, eu tiro ele da água, deixo aquela água lá, reserva, que a gente vai usar para os legumes, e aí eu pico ele em pedaços bem pequenininhos e coloco no mixer. Se você preferir usar o liquidificador ou um processador, eu particularmente acho o mixer mais fácil, porque é tão pouquinho que não vale a pena sujar o liquidificador todo. E aí eu coloco água. Eu prefiro colocar a água que eu já usei para cozinhar, que eu acho que deixa mais nutritivo. Mas se você precisar acrescentar mais água durante, depois que já começou a bater, quiser pôr água da pia ou filtrada, não tem problema. Mas precisa colocar um pouquinho de água para poder fazer o purezinho. Esse purezinho, eu tenho a impressão de que ele rende bem mais. Se você for colocar só o fígado triturado, você tem que usar mais fígado. E aí eu acho que assim fica mais fácil. Eu vou mostrar aqui a textura que tem que ficar. É essa textura aqui, ó, vendo bem purezinho. Aqui tem o tantinho que deu de purê, então aquelas 200 gramas de fígado deu praticamente 200 gramas de purê, um pouquinho que sobrou. Então agora eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui para completar e começar o cozimento dos legumes, começando aí pela cenoura, que é a que demora mais. Enquanto a cenoura está cozinhando, a gente vai desfiar o frango. Então você vai precisar do frango já cozido e meio friozinho, um potinho para pôr o frango desfiado. Eu uso um garfo e uma faca e o triturador. Daí com a faca você pode ir picando o frango. O lugar que eu comprei não vende o frango de estrogonofe, que aí não precisa picar. Então se você comprar do estrogonofe não precisa picar. E aí tritura e ele já fica desfiadinho. Aí separa e eu vou fazendo várias vezes até desfiar todo o frango que a gente cozinhou para poder colocar na marmitinha. Quando a cenoura estiver na metade do cozimento dela, já coloca a batata e aí um pouco depois dá para colocar a abobrinha já. Às vezes precisa completar com água e depois que põe a abobrinha eu gosto de fechar a panela para dar uma abafada, porque as abobrinhas que ficam em cima às vezes demoram mais para cozinhar que das que ficam embaixo, e quando abafa, cozinha tudo. Eu costumo usar esse utensílio para tirar
os legumes da fervura, mas você pode utilizar o garfo ou uma peneira. O importante é que você reserve essa água. Eu tiro e coloco num copo medidor, porque depois eu tenho que medir para colocar a água do arroz, que é essa água que eu vou usar para cozinhar o arroz. Eu tô usando aqui 3 xícaras com medida de meia xícara. E sobrou arroz. Então, eu aconselho você a usar uma xícara inteira. Em vez de uma xícara e meia, uma xícara inteira. Então, para cada xícara de arroz, 2 de água, usando a água da fervura das carnes e dos legumes. Uma vez que o arroz estiver pronto, os leguminhos estiverem triturados, pega o óleo de origem vegetal e o sal light, coloca tudo em cima da mesa e a gente começa a formar a marmita. São 33 gramas de arroz cozidinho, depois 44 gramas de frango. Sete gramas e meia de batata doce, cozida com casca. 9 gramas de cenoura sem casca. A cenoura é o único legume que a gente cozinha sem a casca. Os outros 2 são com a casca. 15 gramas de abobrinha. E 9 gramas de fígado bovino. A nutricionista da Meg falou que pode ser tanto o bovino quanto o de frango. Eu prefiro usar o bovino porque eu acho ele menos fedido, mas você pode ficar à vontade, ela comeu já dos 2 e tá tudo certo. Depois, é bem pouquinho de óleo de origem vegetal, tá? Então de milho, girassol ou soja. E uma pitadinha de sal light. Depois é só mexer tudo, deixar tudo bem misturadinho, que ela é bem chatinha, ela separa as coisas. E aí coloca na marmitinha. Uma marmitinha dá certinho aí todo o conteúdo. E é metade, ela come metade de manhã e metade à noite. Essa quantidade que tem aqui, que também tá na descrição, dá mais ou menos, aproximadamente, umas 10 marmitas. Tem uma variação, às vezes dá 11, às vezes dá 10 e meia, mas é pra dar 10.